Olá, senhoras e senhores, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma semana que estamos aqui, eu e Tudo e eu juntinhos, rumo ao quê? A sua aprovação. Então, antes de mais nada, se você já conhece alguém que vai fazer o Enem esse ano, você sabe que essa pessoa tem capacidade, você sabe que essa pessoa vai ser aprovada no curso que ela sonha, já compartilha o canal com ela, compartilha esse vídeo que a gente vai ficar junto todas as semanas daqui até a prova do Enem. Show? Então vamos lá, antes de mais nada, às vezes você caiu de paraquedas aqui, você tá falando, meu Deus do céu, mas quem é você? Prazer, meu nome é Laura Nogueira e aqui no canal Laura Nova eu compartilho com vocês todo o meu dia a dia, a minha realidade na faculdade de Direito. Ó, tudo, lado bom, lado ruim também. Falo tudo, abro o verbo aqui com vocês e também compartilho as estratégias que eu criei, que eu desenvolvi, eu utilizei até atingir a minha aprovação em Direito na Federal e também a nota 980 na redação. Estava aqui sentada estudando, abri o Instagram e fui ver umas perguntas lá da última caixinha de perguntas que eu abri por lá. Inclusive, se você não me segue, segue lá, porque de lá sai muito conteúdo, muita ideia de conteúdo pra cá também, aqui dos comentários e lá do Insta. Enfim, e vi uma pergunta nessa caixinha falando: Laura, é verdade que tem que priorizar matérias para o estudo pro Enem? O que priorizar? Como saber o que priorizar? E aí eu priorizei. Como é que eu vou estudar? Como que eu vou estudar para essa matéria que é prioritária? É só tempo? Só dá mais tempo de estudo? Como é que faz? E não, gente, não é só tempo, já adiantando aqui para vocês. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre priorizar a matéria no estudo pro Enem. E daquela forma, gente, Enem com Laura Nog, bem prática. Eu vou sentar e vou mostrar aqui pra vocês, que eu tô com o notebook aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu e tu, pra gente fazer junto essa estratégia. Então vamos lá, gente, o que é essa estratégia da prioridade? Porque, Laura, eu quero fazer medicina e eu sempre ouço que eu tenho que saber tudo de tudo. Mentira! Muito de tudo, muito de todas as disciplinas, de tudo que cai no Enem para conseguir aprovação em medicina, para conseguir direito, engenharia, enfim, psicologia, odontologia, o curso que você quiser. Eu sempre ouço isso, tem que saber tudo de tudo. Qual é o conteúdo cobrado no Enem? O conteúdo cobrado no Enem é o conteúdo do ensino médio, certo? É todo o currículo do ensino médio que é cobrado na prova do Enem pra gente passar aí do ensino médio e conseguir a nossa aprovação e fazer a nossa matrícula para o ensino superior. Então todo o conteúdo do ensino médio é cobrado no Enem. Você conhece alguém que sabe, decora, é salteado o conteúdo inteiro do ensino médio? Não. Pode ser até professor. Professor de matemática, ele pode saber o conteúdo todo do ensino médio de matemática. Agora, para você, caríssimo estudante, como eu, para você vai ter que saber matemática e biologia, e física, e química, e linguagens. E dentro de linguagens a gente sabe, tem língua portuguesa, literatura, enfim. Você vai ter que saber língua estrangeira, você vai ter que saber, enfim, redação e muito mais. Então, você conhece alguém que sabe decor toda a matéria do ensino médio inteiro? Não, porque não existe. Porque se fosse isso, a gente teria que ser gênio para ser aprovado no vestibular. E não precisa ser gênio para passar no Enem. Isso é uma coisa muito, muito importante. Muita coisa é colocada na nossa cabeça, sabe? Para deixar aquele desespero do estudante. O que a gente precisa? De muito estudo? De muito estudo. Muita dedicação? Muita dedicação. E principalmente estratégia. Porque muitas vezes, se você já tá aí fazendo um cursinho, você já deve ter visto gente que sabe muito, que sabe, olha, que sabe demais. Aquela pessoa que, caramba, você fica, nossa senhora. Ela responde tudo, ó, na ponta da língua. Ó, sabe. E não foi aprovado. Fez Enem ano passado e não foi aprovado. Por quê? É só estudar? É só saber? Ou você precisa de uma estratégia de estudo, de uma estratégia de prova? Então ninguém sabe todo o conteúdo do ensino médio e não é isso que é exigido de você. A gente precisa estudar a prova para poder criar estratégias específicas para aquela prova. Helicóptero. Enquanto o helicóptero passa, vamos tomar nosso gole d'água. Aproveita e vê se já deixou o like no vídeo de hoje. O like é muito, muito, muito importante, gente, me ajuda muito. Compartilhando também o vídeo me ajuda muito. Confere se você é inscrito. Muita gente assiste os vídeos aqui no canal e não é inscrito. Me ajuda demais. Gratuito.
você clicar aqui para se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, tá bom? Então, pensando nesse eixo de estratégia, que tem a estratégia da prioridade. Então, sim, tem matérias, tem disciplinas que você precisa focar e priorizar mais para ajudar a aumentar a sua média no Enem. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E isso depende de 3 fatores, principalmente não só saber quais são as suas disciplinas prioritárias, mas o foco aqui é você saber como botar em prática, como estudar de forma a dar prioridade a essas disciplinas sem desmerecer as outras e sem deixar de dar atenção, sem deixar de dar atenção para as outras matérias que não são tão prioritárias para você, porque a gente sabe que a gente tem que manter uma média, só que algumas disciplinas vão me ajudar a aumentar mais a minha média, só que tudo tem que estar dentro de todo um conjunto, certo? Não adianta eu aqui zerar e aqui, ó, eu ir muito bem. Aí a gente entende? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E basicamente, quando a gente vai pensar nessa questão de prioridade, como que eu vou analisar as matérias que são prioritárias para mim? Eu vou pensar em 3 eixos. O primeiro ponto que a gente vai pensar, e é só o primeiro, então ele tem importância igual assim aos outros 2, são os 3 têm a mesma importância. Então fica até o final para você saber de todo pelo completo, porque um erro muito comum é a gente só pensar nesse primeiro ponto e deixar os outros sem dar importância. Então aí não é o estudo por prioridade. Então o primeiro ponto dos 3 que fazem o estudo de prioridade são os pesos. Então você já deve ter escutado falar de peso, mas eu tenho certeza que você já escutou falar de peso no SISU. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em alguns cursos, algumas universidades, então, por exemplo, me inscrevi no SISU, botei como primeira opção o direito aqui na UF de Niterói. Então, eu escolhi lá. Então, tá lá minhas notas, terminei o Enem, tá minhas notas em cada área do conhecimento, minhas notas tá bonitinhas, certo? A partir do momento que eu fui lá no SISU e botei como opção o direito aqui na UF, como um exemplo, tá, gente? Um exemplo não, foi o que eu fiz mesmo, mas um exemplo aqui. Ele vai calcular minha média a partir daquelas notas que eu tirei dentro de um peso que a universidade escolheu. Então a universidade escolheu que para direito aqui na UF, então para direito na UF aqui de Niterói, que é aqui a sede de Direito, Universidade Federal Fluminense, na UF aqui de Niterói, e tem UF ao longo de todo o estado do Rio de Janeiro, até fora do estado do Rio de Janeiro também, mas enfim, para direito aqui em Niterói tem um peso. Então, por exemplo, redação peso 3, humanas peso 3 ou peso 2, eu não lembro exatamente os pesos, tá, gente? E eu vou te falar já como você vai ter acesso ao seu peso. Mas o que eu tô querendo dizer com isso é que você tá vendo como é específico o peso? Então eu recebo muita pergunta de Laura, mas qual o peso de fisioterapia? Laura, qual o peso de enfermagem? Qual o peso de direito? Não existe um peso para direito, entendeu? Cada universidade, quando ela vai usar o SISU como forma de entrada dos estudantes, ela vai escolher se vai ter peso, se não vai ter peso, e ela vai escolher, se tiver peso, quais são os pesos para cada disciplina, entende? Então por isso que é muito único. Por isso que eu fiz um vídeo aqui no canal te explicando como que você acha o peso no curso e na universidade que você quer e de forma oficial. No próprio site da universidade você vai achar isso. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para você, quando terminar esse vídeo aqui, você ir lá ver, para poder fazer a sua estratégia de prioridade completa. E a moto passando. A moto passando. Enfim, então nosso primeiro foco aqui é o peso. Laura, tem peso na minha universidade? Então pega as que tem maior peso e segura essa matéria que a gente junto vai falar dos outros critérios pra gente chegar nesse estudo de prioridade. Laura, não tem peso, segura essa informação também, que é muito importante. Quando não tem peso, o que vai aparecer? Vai aparecer lá, não tem peso? Não, vai aparecer tudo peso 1. Então você vai ver que matemática peso 1, redação peso 1, tudo peso 1. A partir desse peso, quando você bota lá no SISU, você vai botar, quando você terminou a prova do Enem, você está fazendo o SISU para poder ter a sua aprovação e poder fazer a matrícula na faculdade, você vai ver que a sua média vai ser calculada em cima desse peso com uma média ponderada, certo? Quando não tem peso, seria tudo peso 1, é uma média aritmética.
Então é assim que é feita a média no Enem. Eu explico isso mais detalhadamente também no vídeo só sobre peso. Quando a gente vai para o ponto número 2, é um ponto muito essencial. Eu falo pra vocês aqui que eu não sou muito a favor do estudo de massa para poder alcançar uma aprovação. Isso foi o que não deu certo pra mim. Então isso não deu certo na minha experiência, e o que deu certo e eu já vi dar certo com outras pessoas e que eu recomendo: o estudo autodidata e o estudo personalizado para você. Então nosso segundo ponto, o segundo dos 3 pontos para o estudo prioritário, é você saber quais as disciplinas que você tem maior facilidade. Essa disciplina aqui, Laura, eu tenho mais facilidade. Eu vou, e não necessariamente gosto, mas sabe aquela disciplina que você acha de boa? Você acha de boa. Essa aqui pra mim, de boa. Ou então aquela disciplina, e também saber aquela disciplina que, te dá dor de cabeça, que essa eu sei que você sabe. E pra mim, eu já disse pra vocês que é matemática, né? Matemática, física. Abrindo meu coração aqui, física também. É aquela disciplina que você fala, olha, eu vou precisar de alguma coisa pra fazer isso entrar na minha cabeça. Eu gostaria que entrasse na minha cabeça só, eu pego o livro aqui e entrou na minha cabeça. É isso que eu gostaria. Mas não tem como. Então, como não tem como, a gente precisa de um jeitinho pra fazer isso aqui, entrar na cabeça. Como que eu aumentei mais de 400 pontos na minha média de matemática, sendo matemática a minha matéria que tem maior dificuldade e que, penei que entrasse na minha cabeça. Então, a partir do momento que a gente sabe qual é a matéria que a gente tem mais facilidade, qual é a matéria que a gente tem mais dificuldade, o que a gente vai fazer? Antes do nosso terceiro ponto, vou mostrar pra você aqui na tela. Vem cá na tela, agora que eu tô aqui com o notebook, e vou mostrar pra você. Então pronto, gente, tá aqui. Descobri, pensei aqui com meus botões e cheguei à conclusão de que essa é a minha matéria com maior dificuldade. Como eu disse pra vocês, aqui tá na tela, matemática. O que eu vou fazer, Laura? Laura, tenho muita dificuldade com probabilidade. O que eu fazia? Ia lá na probabilidade, e fazendo exercício, ia lá e toda empolgada, errando, errava, começava a me frustrar. Começava a ficar triste, gente. E falava, meu Deus, matemática não é pra mim. Por quê? Ansiedade. Normalmente, quando a gente tem uma dificuldade numa matéria, essa dificuldade vem de alguma falha, alguma coisinha na base, no estudo de base, na fundamentação da matéria na nossa cabeça. Tudo que a gente vai saber, a gente precisa ter realmente uma base, um fundamento pra gente poder crescer e chegar lá no log, chegar lá na probabilidade, chegar lá na geometria analítica, chegar lá já, rápido. Além de saber a questão, saber fazê-la rápido, fazer em 3 minutos. Entendeu? Esse era o meu foco. O que eu conseguia fazer demorava 10. Falava, tá tranquilo. Então, por quê? Por que eu demorava tanto na questão? E por que eu demorava pra chegar naquele raciocínio? Muitas vezes eu errava e me frustrava. Porque olha, quando você pega alguma coisa que você não sabe, tá vendo aí na tela? Você vai começar aqui, Vai começar na matemática básica. Ou não só na matemática, é o meu caso, né? Se o seu for biologia, na base da biologia, vai aos poucos, desde o início. Não é, não, isso era pra eu ter aprendido no primeiro ano, era pra eu ter aprendido no 9º, no 8º ano, então deixa pra lá, passa por cima. Não passa por cima. Senão essa matéria vai continuar sendo uma matéria difícil pra você. Então a gente precisa resolver essas questões de base, entendeu? Pra poder passar e para poder fazer as questões num nível mais avançado, num nível mais alto, de forma mais rápida, de forma mais consciente, já sabendo o raciocínio para a resolução daquela questão. Tudo bem, Laura, viu o fundamento, viu o que estava me aperreando, o que estava me enchendo ali, o que estava me dificultando a resolução eficaz e resolução rápida do exercício, e agora o que eu vou fazer? Fique de olho aí na tela. Tudo bem, parei aqui, terminei de ver, deu certo que começou a gravar, terminei de ver aqui a aula do fundamento que eu precisava, e aí eu para conseguir fazer os cálculos e realmente tudo mais fácil. Isso no meu caso seja matemática, mas no seu caso pode ser o que você tiver dificuldade, gaguejando, né? Enfim, agora o que eu vou fazer? Fazer exercício. Então, se você tem uma dificuldade numa disciplina, uma dificuldade de base, você não vai começar pelo exercício. O exercício vai te frustrar. Então, nas matérias que a gente tem maior dificuldade, é isso que a gente vai fazer. A gente vai estudar a base de por que a gente estava com dificuldade naquela questão, naquele assunto. A partir disso, a gente estudou, a gente viu, a gente vai vir aqui
fazer um exercício. Cliquei aqui, fiz as questões de forma exemplificativa para vocês, tá, gente? Fiz as questões, vou clicar aqui em que? Confirmar a resposta. Verificar a resposta? Sim. Verificar a resposta, agora eu vou ver aí os meus erros e os meus acertos. Tá aí também, quantidade de tempo que eu levei, todas as informações certinhas. Peguei, bum. O que aconteceu? Errei a primeira questão. Errei, e esse é um ponto muito importante no nosso estudo de prioridade. Errei a primeira questão ou a segunda, qual que tenha sido aí o nosso erro. O nosso foco aqui está no erro no ensino de prioridade. E é isso que a gente vai conversar principalmente nesse ponto 2 e principalmente nas matérias que a gente tem maior dificuldade. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, monitoria. Errei, aí que eu vou clicar. O que aí tem? Vou tirar as minhas dúvidas. Isso que é muito, muito importante, gente. Por que eu tô falando que é muito importante o erro? Nosso foco aqui no estudo de prioridade, na verdade, em qualquer método de estudo, deveria estar no erro. Quando eu erro agora, eu identifico o meu ponto fraco e a partir disso eu não erro na prova. O que eu vou fazer com esse erro? Eu vou me desmotivar, eu vou me frustrar? Não, eu vejo como uma oportunidade de aumentar o meu repertório de resolução de questão. Vi o erro, não sei, vi aqui, não sei em que eu errei, não entendi muito bem, não deixa de tirar sua dúvida. Isso é muito importante, principalmente nas matérias que a gente tem maior dificuldade. Entra aqui, ó, monitoria, tira a sua dúvida, que é muito, muito importante. Eles vão te responder muito rápido e a partir dali é uma questão que, caindo uma questão similar no Enem, você já tem essa questão garantida. Você já tem esse acerto garantido. Por isso é muito importante esse erro. Mais importante, o que a gente faz com o erro. Então, nosso estudo, a gente está procurando os nossos pontos fracos. Então, realmente dói, é uma coisa que a gente fica... Ai, não queria ter errado, não queria ter errado. Mas a partir dali, aquilo está resolvido. A partir do momento que a gente faz a resolução da questão e a partir do momento que a gente revisa, a gente já lembra como faz esse estilo de questão e dessa forma a gente vai indo. Gente, vocês acreditam que eu tava falando e não tava gravando? É isso mesmo, fui perceber isso, terminei de gravar tudo bonitinho, não vi que não estava gravando aqui nesta câmera para vocês. Então, levei minha vida, depois o editor me falou, olha, não gravou o final. Então é isso, estou aqui. Você percebeu, gente, que aqui a gente tá no dia seguinte? Você percebeu? Se você percebeu, comenta aqui embaixo. Percebi. Tá, Laura, mas como é que eu faço com a matéria que eu tenho maior facilidade? Como é que eu faço? Eu vou estudar da mesma forma? Não. A matéria que você já tem maior facilidade, você fala, caramba, eu lembro, eu já vi isso. Foca no estudo por questão. Ah, Laura, mas eu não lembro 100%, vou começar fazendo questão? Sim. Por quê? Primeiro, a gente não pode ter medo do nosso erro e segundo, o nosso cérebro lembra, o nosso cérebro fixa as coisas por repetição. Então, se eu já estudei isso antes, eu tô aqui forçando, esse ato de forçar para lembrar, isso é muito, muito importante para o nosso cérebro fixar aquela matéria. O avião tá passando aí para confirmar pra gente. Passou o avião, agora é a moto, mas vamos lá. Quando a gente força para lembrar, você vai ver que a gente vai lembrando as matérias também que estão ali adjacentes. A partir do exercício, a gente vai ver o que a gente errou e o que a gente acertou. A partir disso, a gente vai botar para ver videoaula do que a gente errou, ver a resolução da questão e estudar para saber aonde foi o seu erro. Isso é muito importante. Em que ponto da questão você errou? Foi só falta de observação? Então vamos ficar atento mais nas próximas. Ou então foi uma questão realmente confundir alguma parte teórica. Ou então aí a gente vai ver onde está esse erro para assistir uma videoaula, para ler uma apostila. E aí você vai anotar. Esse é um ponto muito importante. Errei tantas questões desse estilo. Anota que você vai fazer uma revisão a médio prazo ali na sua data de revisão para aquilo, porque você sabe que você errou naquele dia, você já sabe a resolução e na revisão você vai, show de bola, vai relembrar aquilo de novo. Lembra que o cérebro fixa por repetição. Então, se você tem alguma coisa que você tá talvez com dificuldade ou até um erro numa matéria que você tem facilidade, repete nas revisões que aquilo vai fixar na sua cabeça. E agora vamos ao nosso ponto 3, né, meus queridos? Vamos ao nosso ponto 3. Vamos ao nosso ponto 3. Antes disso, falar pra vocês. Mas, Laura, você ia falar quando o SISU não tem peso, quando é tudo peso 1 lá, ou quando é tudo peso 2. Tem casos que o editor me falou que tem tudo peso 2 também. Então, quando é tudo mesmo peso escrito, quer dizer que basicamente não tem peso, não tem diferença de peso entre as matérias. Então, qual é a minha dica aqui pra você? Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, falando mais sobre isso, mas a minha dica aqui pra você é você focar em matemática e redação.
Você já deve ter escutado isso, talvez você não saiba o porquê. Vou explicar aqui resumidamente porque isso tem a ver com a TRI, com a teoria de resposta ao item, que é um modo de correção do Enem. Então, isso tem a ver com isso, eu vou fazer um vídeo bem mais profundo sobre isso, mas vamos lá. O que acontece? Por causa da TRI, você já deve ter percebido, se você procurou no Google, viu com colegas, viu com professores, já deve ter percebido que o número de acerto e a média entre as disciplinas são diferentes. Então, por exemplo, para linguagens, eu preciso de um número de acertos, então acertar um número X de questões muito maior para atingir uma média boa do que algumas outras disciplinas. Então, eu preciso de um número alto de questões em linguagem, se eu acertar bastante questão, chegar perto do 45 para ficar com uma média boa. Agora, em matemática, o número de acertos que eu preciso para ficar com uma média boa, ele já é um pouco menor. Então, é isso que a gente tem que focar. Qual é o nosso foco aqui? Pensar na disciplina que pode levar a gente a aumentar mais ainda, que pode... Como é que eu posso falar? Pode nos ajudar a aumentar a nossa média. O que a gente está pensando aqui é na média final. Então, se a sua faculdade não tem peso, não tem específica, qual é a disciplina que pode me ajudar mais a aumentar a minha média? Então, matemática tem essa questão do número de acertos que a gente tem que levar em conta. Então, se você quiser esse vídeo sobre a questão de número de acertos e média, já comenta aqui embaixo. É um tema que tem relação forte com a questão do TRI, a gente fala sobre isso. E também redação, porque redação é a matéria, é a área que a gente consegue chegar mais perto ou até mesmo ao 1000. Então essas duas matérias, obviamente que em matemática a gente também consegue chegar muitíssimo perto ao 1000, mas essas duas matérias a gente tem maior ajuda para aumentar a nossa média. Eu vou falar mais sobre isso em algum próximo vídeo que a gente vai falar sobre TRI, tá bom? Então vamos lá ao nosso ponto 3. Qual matéria e qual horário você gosta mais de estudar? O foco do nosso ponto 3 está em pensar em qual matéria você tem mais disposição, mais motivação para estudar. E qual matéria que você fica lá fazendo, ó, pela misericórdia, você fica lá dormindo fazendo. Qual horário você está mais disposto e qual horário que você está mais realmente indisposto, desmotivado para fazer. Por exemplo, eu posso ter o horário, olha, sexta-feira eu tenho esse horário para estudar, tá dentro do meu planner. Isso tudo tem muito a ver, gente, com o que eu mostrei para vocês no vídeo passado como fazer o seu Smart Planner. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo pro vídeo que eu falo sobre como é importante como criar o seu planejamento até o dia da prova. Então, com o Smart Planner da sala, ele já te pergunta isso. Lembra? O Smart Planner da Sala do Saber, inclusive lembrando que o cupom de desconto e o link da sala tá aqui embaixo na descrição. Mas o que é o foco aqui? O foco aqui é a gente ter um estudo realista baseado na sua realidade. Realista baseado na sua realidade, faz sentido, né? Personalizado para você. Então, por exemplo, eu tenho um horário de estudo sexta-feira eu estudo todo dia, vamos dizer, eu estudo todo dia à noite, sexta-feira, de 8 às 10 da noite eu tenho esse horário livre. É um horário que eu tô motivada? Não. Qual a matéria que eu fico mais desmotivada para estudar? Vamos supor física. Então, que horário que eu vou colocar para estudar física? Eu vou colocar na sexta de manhã, que eu tenho horário, na quinta de manhã, ou eu vou colocar a matéria que eu não tenho motivação no dia e no horário que eu já estou mais desmotivada? Não, porque isso não vai me trazer resultado, não vai ser um estudo de qualidade. Não vão ter muitas horas líquidas de estudo, sabe? Só aquela hora que a gente está ali tentando se concentrar, tentando fazer um milagre com o que a gente tem. Então, é muito importante a gente ver isso, porque muitas vezes a gente deixa pra lá. Só que a gente tem um tempo até o Enem e esse tempo ele deve ser usado da melhor forma possível para você, para trazer resultado para você. Então isso é um ponto muito importante da gente analisar, botar a matéria coerente com como estamos naquele horário normalmente. Obviamente a gente não vai decidir aquilo no dia, a gente vai decidir na semana já sabendo como é o nosso dia. Eu sei que quinta é um dia muito mais pesado, então depois, no fim do dia, eu vou botar uma matéria um pouco mais tranquila. Por exemplo, terça de tarde eu tô a todo vapor, então eu já vou começar com a matéria que eu tenho dificuldade, com a matéria que eu tenho menos motivação. Eu vou começar estudando matemática, depois quando eu já tô mais cansada, meu cérebro já tá ali fritando, eu boto uma matéria mais tranquila pra mim. Entende? Então, essa organização ela é muito importante para no final da semana você contabilizar e você ver quantas horas líquidas de estudo você teve. Esse é um outro ponto muito importante que eu não ia falar aqui nesse vídeo, mas lembrei de falar aqui para vocês, e é fazer
um balanço basicamente na semana, você parar um dia, por exemplo, sábado, domingo, enfim, o dia que for, para você ver como foi sua semana, ver quantas questões você fez, ver quanta resolução de questão você fez, simulado, quanta redação, se você fez a redação da semana, se você estiver fazendo uma por semana. Então é muito importante a gente ver isso, como foi, quantas horas líquidas eu consegui estudar, o que precisa flexibilizar. Que o planejamento ele é muito importante que ele seja flexível, né? Baseado no que está acontecendo, porque senão, sem flexibilidade, a gente tem frustração, não adianta. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que todos os vídeos aqui do Laura Nog, todos os vídeos do Enem com Laura Nog, eu faço de acordo com o que vocês querem. Então já comenta aqui embaixo qual o tema do próximo vídeo que você quer ver por aqui, que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre esse assunto até a sua aprovação. Um beijo e até o próximo vídeo.